Hoje, você vai mergulhar em um dos maiores segredos ocultos de todos os tempos. Jesus realmente falou sobre reencarnação? Isso mesmo. Aquela pergunta que muitos evitam, mas poucos têm coragem de explorar, e se existisse muito mais do que apenas uma vida? Severino Celestino nos conduz, com firmeza, até as raízes dessa mensagem recebida diretamente de Jesus. Passagens como "É nascer de novo" e "Em João era Elias" ganham novo fôlego, despertando nossa consciência para um plano espiritual além da matéria. Imagine que a morte não seja o fim, mas um portal, um ciclo de oportunidades para corrigir, iluminar, crescer. Hoje, você vai perceber o quanto isso pode abalar sua fé e sua esperança. Então, fique comigo até o fim. Você está prestes a descobrir que, talvez, a justiça divina seja muito maior do que jamais imaginou. Se inscreva, ative o sininho e, acima de tudo, assista até o fim com o coração aberto. Nós vamos ver um Jesus mais judeu do que cristão, que a ideia é essa, porque ele nunca foi cristão, né? A gente sabe disso. Ele nasceu, viveu e morreu como judeu. A filosofia judaica é muito bonita, porque a sua obra não podia ser diferente. Ele aperfeiçoou o judaísmo numa ótica bem mais atual e de muito mais amor, não é isso? Mas o judaísmo tem umas coisas curiosas. Por exemplo, uma voz como a do cidadão, eu desculpo, o teu nome é? Duílio, seu colega. E colega, hein? É, muito prazer. Agora eu vou dizer que sou seu colega, Duílio. Então, quando o judaísmo vê alguém com uma voz assim, ele não procura saber o que faz, não procura saber quem é. Eles consideram o escolhido de Deus. Então eles chamam de Razan e convidam para cantar na sinagoga. Mesmo que termine você de cantar, você vai fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com o judaísmo. Mas você é um premiado de Deus. Então nós fomos realmente nessa tarde premiados de duas músicas logo que quase que eu desando ali antes de começar, né? Porque Jesus é esse ser incomparável, intraduzível, indefinível até hoje, né? E Maria, a sua excelentíssima mãe, é um espírito maravilhoso, e se assim não fora, não teria sido convidada para ser a mãe de Jesus. Dispensa qualquer currículo. Por isso que ela não fez nada, não falou nada, bastava, como dizia Lucas, guardava tudo em seu coração. Então bastava a presença dela, uma mulher digna, fantástica, e que nós já tivemos a honra de conhecer, de estudar onde ela nasceu, onde ela viveu, toda essa história maravilhosa, para que a gente cada vez mais possa estar próximo dela. Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre um princípio que é judaico, que Kardec tirou a reencarnação da Torá, não foi de outro local. Ele foi buscar lá porque era um homem muito inteligente, estudioso, fantástico, né? Que deixou, eu acho, o seu maior conceito de pesquisador e de teólogo na obra que está completando 150 anos, que é a Gênesis. Ali Kardec se revelou como um cientista, né? Porque é uma obra que não tem psicografia. Então ele trouxe o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Médios, fechou com a Gênesis, mas uma Gênesis escrita por ele, de fruto de tudo que ele tinha recebido dos Espíritos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com reencarnação, mostrando a ideia exatamente essa. O Jesus judeu, Jesus na verdade nunca andou com a cabeça descoberta, né? Fazem filmes com ele como se ele tivesse não fosse um judeu praticante. Ele jurou fidelidade à Torá. Eu não vim destruir a Torá nem os profetas. O que Jesus fazia era aperfeiçoar o entendimento da Torá. Esse foi o papel dele, tanto aperfeiçoar como viver na prática. Por isso que ele disse que deixava um mandamento novo, porque ele tinha autoridade para isso, porque a Torá já tem os seus 613 mandamentos. Mas ele deixou um novo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como se fosse assim, olha, a Torá lá no Levítico 19, 18, manda amar a Deus e ao próximo. E agora eu vim, mostrei como se ama, e agora eu estou passando para vocês essa responsabilidade.
que agora vocês não têm mais desculpa de dizer que não amam porque não teve quem os ensinasse. Então essa é a visão que eu tenho desse homem que nunca foi esse vulto saxônico de olhos azuis, ocidental, né? Pintado pela igreja, trazido pela igreja, né? Porque a igreja teve umas coisas curiosas. Eu não falo, eu analiso. Eu fiz parte da igreja católica muito tempo, né? Escapei por um triz, não ser padre, porque está celebrando aí na igreja, eu não está aqui com vocês agora, né? Fui salvo pelo gongo da vida, né? E a igreja que fez esse papel de trazer um Jesus, desnaturalizar Jesus. Jesus deixou de ser judeu, passou a ser um cristão, deixou de ser um oriental, passou a ser um ocidental. E além de tudo isso, ainda criou o antissemitismo e criou o verbo judiar como sinônimo de coisa pejorativa ou mal, esquecendo que Jesus era judeu. Então, são questões que eu considero muito incoerentes. Isso depois de espírita, graças a Deus, né? Porque o espiritismo foi que veio abrir as nossas cabeças. Então é nesse sentido que nós vemos Jesus nessa condição. Judeu, o cajado simbolizando, como ele diz lá em João 10, que é o bom pastor, né? E esse aqui eu não gosto muito, porque é exatamente o Jesus ocidental, né? Ele não iria jamais usar de descrédito, não obedecer a Deus, que diz assim: cobre a tua cabeça diante de Deus. É tanto que a gente, quando vai visitar o muro, está aqui um grupo de amigos que já estiveram em Israel, a gente tem que cobrir a cabeça. Aí a igreja o que fez? A igreja, quem tem direito de cobrir a cabeça é o cardeal, o arcebispo, o papa. Então a gente chega na igreja católica, a gente não pode cobrir a cabeça. Aonde você chega, manda tirar o chapéu. Os homens não podem entrar de chapéu, que é o que deveria ser o certo. Por quê? Porque a gente não pode reverenciar a Deus com a cabeça coberta, porque só quem pode fazer isso é o cardeal, o bispo ou o papa. Mas as coisas foram invertidas, né? Às vezes chega em determinadas igrejas de boné, que eu tenho um problema de ser assim meio clarinho, né? E o sol do Nordeste às vezes é meio ingrato com a gente. Então eu cubro minha cabeça e quando eu chego as pessoas mandam tirar o chapéu. Eu tiro para não criar caso, mas eu acho uma incoerência, né? Quando o bispo, o papa e o cardeal entram de cabeça coberta. Porque a gente tira não é para reverenciar a igreja nem o santo, mas para reverenciar o papa, o bispo e o cardeal. Ok? Aqui é o outro Jesus sem. Aqui já é um Jesus oriental e aqui ocidental. Então vocês encontram de várias maneiras, né? Aonde vocês puderem cobrir a cabeça dele, cubram, que eu serei muito grato por esse princípio. Então nós temos um homem que veio, olha a prece sem a cabeça coberta, muito menos na hora da prece, né? Mas Jesus traz uma revelação maravilhosa em João 17,5, que a gente nem sempre observa, mas ele está dizendo: e agora, Pai, honra-me junto a ti com a honra que eu tinha junto a ti antes que a terra e os céus existissem. Os tradutores colocam antes da criação do mundo. A terra não é o mundo, né? Moisés, quando fala da criação, ele fala que no princípio criava Deus as águas e a terra. Água e terra simbolizam o nosso planeta. Então Jesus não poderia nunca falar que estava com Deus antes da criação do mundo. E aqui observe que a maioria das pessoas diz glorifica-me, né? Mas não é bem essa expressão. A expressão hebraica que fala de relação de um pai com um filho em termos de amor é o verbo kavod, que significa, é um verbo que ele é um verbo forte no hebraico, uma kived na colocação, que é no sentido de honrar pai e mãe, que está lá no Êxodo 20, que a gente entende e observem que honrar pai e mãe é muito maior do que amar.
Não é porque existe um verbo para pai e mãe, existe um verbo para o próximo. Então não é ama a Deus, é honra a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Seria o correto para a gente colocar a expressão, porque o que é honrar? Honrar pai e mãe é fazer exatamente aquilo que o pai e a mãe querem de nós. Por isso que Jesus se intitulava e afirmava em algumas ocasiões: eu e o Pai somos um. Mas não é que ele fosse Deus, ele nunca se declarou Deus, ele sempre separava as coisas. Até quando disseram que ele era bom, ele disse: por que me chamais de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele não podia entregar o espírito dele a ele mesmo, então ele jamais pode ser. Mas a teologia cristã, os dogmas, os concílios foram criando esses princípios, que o dogma da Trindade é tão forte que nem o Papa pode mudar. Pra vocês terem uma ideia. Embora esse nosso Papa aí é muito mais espírita do que muitos nossos companheiros, né? Eu gosto muito das atitudes dele. Então a gente tem que saber que Jesus é o Senhor dirigente desse planeta. E que Jesus nunca pregou reencarnação. É alguma coisa que muita gente levanta de outras religiões, como se isso significasse que a reencarnação não existe. É porque quem fala isso não sabe que Jesus era judeu e a reencarnação está na Torá. E o que está na Torá não se discute, se vive. Eu tive essa surpresa quando eu fazia meu curso de hebraico, o meu primeiro professor, quando ele disse: você que é protestante? Eu digo: não sou não, senhor, porque geralmente são mais os protestantes que estudam, né? Que vão estudar hebraico. Eu disse: eu sou espírita, cristão e sou reencarnacionista. Ele disse: daí, eu também sou. Eu me assustei, né? Porque eu não tinha esse conhecimento assim tão próximo. Eu digo: senhor, vocês judeus são reencarnacionistas? Somos, sim. E porque vocês não dizem, deixa só a gente sofrendo, só a gente divulgando. Ele disse: porque o que está na Torá a gente não discute, não precisa divulgar. Não é o fato de você não entender a reencarnação ou não aceitar que você não vai reencarnar, não é? Eu já dei aula para muitos pastores, né? Imagina você falar de reencarnação para pastor, é uma experiência maravilhosa. Quem quiser, eu dou uma vaguinha para. Eles olham para vocês, parece que estão vendo o próprio Satã, né? Porque eles ficam. Né? Então eles, e às vezes, quando eu vejo a reação, eu digo: olha, não tenho raiva de mim, não fui eu que criei a reencarnação. A reencarnação é uma bênção de Deus para a gente saudar o que deve. Agora, se vocês não gostarem, o problema não é meu. Agora eu tenho uma notícia para vocês: gostando ou não gostando, vocês vão reencarnar do mesmo jeito. E se não gostar de espiritismo, vai vir numa família espírita. Se preparem. Então essas coisas que as pessoas às vezes querem negar o óbvio e não vão conseguir nunca, né? Ok? Eu estou vendo tanta gente amiga, eu estou vendo a Lucinha aqui, o Armando ali, né? A Hanna também. A Ana veio, não, né? Quem? Conceição Massalete. Eu já encontrei lá na entrada, não foi? Abracei um grupo lá. Muito obrigado pela honrosa presença de vocês. Então olha aqui, Jesus era assim. Ele, quando lê a Torá lá em Nazaré, na Galileia, ele recebeu o rolo, porque a Bíblia do judeu que ele lê na sinagoga não é essa Bíblia montada, é um rolo mesmo, que ele chama Megillah, que é rolo em hebraico. Megillat Torá, que é o genitivo, no caso genitivo. Megillat Torá, rolo da Torá. Então eles abrem, cabecinha coberta, e leem. E Jesus fez a mesma coisa. E esses homens, que vocês estão vendo assim, parecendo todo com esses paramentos, com essa ortodoxia toda, todos eles são reencarnacionistas. Agora, em toda religião tem os que aceitam e os que não aceitam. Porque no judaísmo tem o praticante e o não praticante. Ele chama o praticante de dati, que vem do verbo saber. Ladat, em hebraico, é saber. E o dati é o que pratica porque sabe.
é porque conhece. E tem o lodati, que é o que não pratica. Então esse não está nem aí. Come pouco, come o que vier, ele está tomando, não quer nem saber. Não tem aquelas regras, porque no judaísmo, assim como no cristianismo, não existe aquela homogeneidade. Não existe unanimidade em religião nenhuma, pessoal. Nós cristãos, nós temos cristianismo, nós temos Igreja Católica e temos todas as igrejas. Dentro da Igreja Católica ainda temos como cristãos protestantes, que só o protestantismo tem mais de 1.500 facções. Aí nós temos nós espíritas e nós temos ainda as correntes ortodoxas, que são as mais antigas, que é a ortodoxa grega, russa, maronita, copta, armênia. São todas igrejas cristãs e que não tem papa. Só tem papa na Igreja Católica, eles têm patriarca. E eles têm, e cada igreja é independente. Então nós não temos uma unidade, embora sejamos todos seguidores de Jesus. O judeu é do mesmo jeito, eles têm várias correntes. E tem uma coisa, discutir com o judeu, não invente não, que vai perder tempo. Porque os pontos de vista deles são fortíssimos. Primeiro que ele conhece a Torá, estuda mais a fundo, mas entre eles mesmo é terrível a convivência. Eles dizem, tem um provérbio em Israel que a gente escuta, que diz assim: onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões diferentes e 4 partidos políticos. Então você vê que não há uma unidade realmente, uma coisa tem que ser. Mas eles seguem a Torá, e pela Torá eles usam a expressão em hebraico que chama Guigul Neshamot. Guigal em hebraico é roda, e Neshamah é alma ou espírito. Então Guigul Neshamot é como se fosse roda do espírito. O espírito vai e o espírito vem. Exato, está muito isso na Kabbalah, que é a parte, como é que a gente chama? A parte mais oculta, mais mística, essa é a palavra, do judaísmo. Então os cabalistas todos, como os sufismos do Islã, todos são reencarnacionistas. Só que a visão deles, o Guigul Neshamot deles, é a mesma coisa da metempsicose grega. E os gregos falavam de metempsicose, mas a metempsicose grega, ela admite que o espírito, sendo muito rebelde, ele pode regredir. E quando nós fundamos o nosso curso de Ciência da Religião, lá em João Pessoa, veio um sheik falar sobre sufismo, e era a época, foi o primeiro curso, cheio de pastores. E tinha um pastor lá que era mais rebelde, vamos dizer assim, mais veemente, defendia a reencarnação. Para ele era a besta apocalíptica. Então quando o sheik disse assim: olha, nós entendemos que se o ser é muito mal, não aceita melhorar, ele pode voltar como um animal, ele pode voltar com um cachorro, um cão, um camelo, um inseto. Aí o pastor disse: peraí. O senhor quer dizer que eu posso voltar como uma barata? Aí ele olhou bem serenamente e disse assim: meu filho, os que pensam como barata, voltam como barata. E aí, estudante não quer uma oportunidade, puseram logo o apelido no pobrezinho de pastor barata. Pegou o resto do curso todo e ninguém perdeu o nome. Então todas as correntes, por isso que Kardec, quando vai receber esse princípio na doutrina, ele traz como um princípio evolutivo, mas que você não regride. Você pode estacionar, ter uma encarnação perdida, mas regredir jamais, porque o seu corpo é quem evolui, eleva, ou estaciona seu espírito. Se você não fez nada, seu espírito parou onde chegou a evolução, mas regredir jamais. Os judeus também acham que podem regredir, sabia? Eu disse que um tenente muito rebelde pode ser rebaixado a sargento.
É assim que eles falam. Mas não chegaram ao animal, não sei se. Então eles todos, quanto mais ortodoxos, com esse peote, né, que essa barba típica, esses são os ortodoxos, que lá em Israel tem um bairro chamado Mea Shearim, que a gente visita sempre, né? Que as mulheres se passarem lá, como Rita está ali, e Denise, com os ombros descobertos, eles jogam ovo. Eles são fechadíssimos. Na sexta-feira eles fecham a rua e o Shabat não entra, não sai ninguém. Se alguém morrer, fica ali. Só no domingo é que vão tomar providência. Então, quanto mais ortodoxo, mais reencarnacionista. E vocês vão ouvir muita gente dizer, não, mas os judeus não são reencarnacionistas. Realmente tem correntes que não são, mas aqueles que seguem a Torá, todos são. Ok? E formou Yahvé Elohim, o homem do pó da terra, e suflou em suas narinas um sopro de vidas. Está no Gênesis 2,7. E o homem se tornou alma vivente, mas os tradutores não colocam assim. Né? O que significa que nós já somos. A palavra Raim, em hebraico, que é vida, não existe singular. Só existe plural, o que significa que nós já somos criados para vidas sucessivas, múltiplas existências, a perenidade do Espírito. Esse é o texto para onde a gente pode ler e conferir que é o que está aí. Exatamente, eu estou mostrando de onde eu tirei, né? Então, aqui é o verbo, vai ser Yahvé Elohim. Agora, quando vocês vão traduzir, ou quando os tradutores fazem essa, aí daí porque diz que todo tradutor é um traidor, né? O próprio Gade diz a mim que às vezes o Gade foi quem traduziu o Bereshit comigo, os 1534 versículos do Gênesis, e eu perguntei, você não lê a Bíblia em português? Ele disse, não, está tudo errado. Então, a Bíblia não tem tradução, tem traição, então é o que ele fala. Então, quando você vai ver, analisar um texto pequeno desse, um versículo só, você descobre por quê. Porque ele diz assim, formou Deus o homem, não é assim? O que você vai encontrar lá no Gênesis 2,7. Mas aqui, no primeiro capítulo do Gênesis, só aparece como Deus Elohim. Na hora da criação do homem, junto com Elohim, surge Yahvé. E ninguém traz Yahvé. Porque é que Yahvé entrou aqui no original? Não foi por acaso. Tem uma razão de ser. Yahvé vai ser Yahvé Elohim. Eu vejo esse Yahvé como Jesus. Que ele estava presente na criação do planeta e também na nossa. Tá certo? Mateus, como judeu, ele fala, eis que virá um homem que se chamará Salvador. Jesus se chamará Jesus ou Salvador. Por quê? Se você vê isso em grego ou você vê em português, não está dizendo nada. Mas se você vai no original, quem é judeu e conhece o texto, Yeshua, que é o nome de Jesus, vem do verbo Yashar, que é salvar. Por isso que ele é chamado Salvador, por isso que ele se chama Jesus. Tá certo? Que ainda colocam a expressão Hamashia ou o Messias, que significa ungido ou escolhido de Deus. A minha tese de pós-doutorado em Ciência da Religião foi em cima do Messias. Estou até para publicar. E a gente vê que todos os reis de Israel foram ungidos. Né? Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Quer dizer, Davi, Saul e Salomão foram todos ungidos. Mas ungidos por quem? Por Samuel, que era um homem. Então todos os reis podiam ser chamados de Messias, que foram ungidos. Mas quem os ungiu foram seres humanos. Jesus foi ungido por Deus. Essa é a diferença. Ninguém ungiu Jesus. Ele foi ungido pelo próprio Deus. Então, aqui Yahvé, vai ser Yahvé Elohim, et ha-Adam, formou Yahvé com Elohim, et ha-Adam, o homem. Não foi um homem, como muita gente que acha que Adão foi o primeiro homem. Aí leio Kardec na Gênese, porque aí muita gente me pergunta, professor, quem não sabe traduzir, como é que faz? Eu não sei, quem não é espírita, como é que faz.
Porque eu sofri muito para entender muita coisa do Evangelho na minha teologia cristã católica. Que faltava tanta coisa, faltava a doutrina espírita, faltava a reencarnação, faltava o entendimento de como os espíritos agem no material e no espiritual. Tudo isso ficava difícil de você entender, os milagres, as predições, tudo que está lá no Evangelho, que Kardec trouxe, é uma expressão nordestina, mastigadinho, para a gente só usufruir. Então, quem não souber traduzir, aproveite os 150 anos da Gênese para ler. Primeiro leia, depois releia. Quando terminar de ler e reler, releia uma vezinha, não tem problema não. Quando terminar de reler pela terceira vez, aí sente e vai estudar. Aí você vai ganhar muito, porque é um livro completo. A Gênesis tem tudo. Quando eu deixei de ser católico, que eu entrei na doutrina, que eu comecei a ler a Gênesis, quando Kardec fala que o objetivo daquela obra era estudar a Gênesis, os milagres e as predições, eu digo, meu Deus, que bênção estar recebendo uma informação dessa. Porque a racionalidade pura está ali. Né? Ali nós temos fé pela razão, pelo conhecimento, pela ciência. É a ciência incorporada numa obra que resume toda a codificação. Então esse ano eu acho que as casas, onde eu estou passando, eu estou alertando, estudo Kardec, esse ano a Gênesis, estudo Kardec, porque a Gênesis resume inclusive o livro dos espíritos, o livro dos médios, a moral do ensino de Jesus, tem um capítulo sobre o bem e o mal, que ele explora exatamente a moral. E depois vem outros capítulos, capítulo 14º, fantástico, onde você estuda toda a parte dos fluidos, que explica tudo que a gente precisa, né? Milagres, tudo. Então é uma obra que, para quem não sabe traduzir, utilizem, que não vai faltar praticamente nada, porque Kardec não era tradutor do hebraico, mas ele fala cada coisa, o Espírito da Verdade estava com ele, né? Quando ele fala no Bem-aventurados que sofrem, que Kardec tem a coragem ou assistência espiritual naquela época, no meio da igreja toda, né, de dizer assim que Jesus nunca poderia chamar alguém de bem-aventurado antecipadamente. Se a bem-aventurança não for uma conquista de futuro, o que está dito no Evangelho é um engodo. Olha que coisa fantástica, porque Deus não poderia chamar antecipadamente de feliz quem não era. Aí eu vou lá no texto original, não tem nada escrito de bem-aventurado. Tem escrito, vai em frente, não desista. É uma exortação para você caminhar para frente na lei do progresso, porque assim Jesus ensinava: aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, não é digno de ser chamado filho de Deus. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Então ele fazia sempre uma exortação para que a gente fosse para frente e para o alto. Então ele não podia chamar de bem-aventurado oprimido, enlutado, viúvas, órfãos. Seria um contrassenso com Kardec coloca, capítulo 5 do Evangelho. Então aqui eu encontrei coisas. Ontem eu até falei um pouco mais lá eu peguei o primeiro capítulo do Gênesis para mostrar que eu falei sobre a Gênesis. Mas aqui só para vocês terem uma ideia, tiraram Yahvé, que eu vejo assim, e formou Yahvé com Elohim, o homem. Aí um pode ter mais semelhança de Jesus, já que não é de Deus. Porque é um ser que estava, porque a palavra Yahvé, em hebraico, é a primeira pessoa do verbo ser. E no hebraico não se conjuga na gramática o presente do indicativo do verbo ser. A primeira pessoa não se conjuga. Nunca se diz em hebraico eu sou, nem eu tenho. Que você não é nada e nem é detentor de coisíssima nenhuma. Até tem uma parte, quando eles não dizem eu sou da família tal, reencarnacionistamente,
Ele diz assim: eu vim para a família tal. Anibá Lemishpahá. Eu vim para a família Silva. Quer dizer, eu não sou da família Silva, eu estou na família Silva. Então, com essa expressão, derruba todos os brasões, mostrando que nós somos iguais, nós tivemos a mesma origem. Que a origem do pó da terra significa que ninguém é melhor do que ninguém. Até falam assim, quando você pode dizer, nós chegamos no último dia da criação, porque nós chegamos, já estava tudo pronto, esperando por nós. Não. Nós chegamos no poder, o rabino diz assim, você chegou no último dia, por ser o menos importante. Você chegou depois da barata, do mosquito, da muriçoca, do jacaré, você chegou no fim, já estava todo mundo tomando em lugar, você foi praticamente um invasor. Então, para mostrar que nós temos que, por origem, não se querer ser melhor do que os outros, nem minha família é mais importante do que a sua. Isso é um princípio reencarnacionista. Em hebraico, você diz assim, como é seu nome? Você diz, eu sou Elias, né? Mas em hebraico eles dizem, Ani significa eu. Aí não tem verbo. Ani Elias. Tá certo? O que eu puder representar de Elias é com que eu sou, com o pronome pessoal, não como o verbo. Porque eu não sou, eu estou. Por isso que há muitas brigas quando Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu já era. Isso gerou o quê? Você vê lá no Evangelho uma briga entre eles. Antes que Abraão existisse, quer dizer, antes que Abraão viesse, eu já era, porque ele estava com Deus na criação. Ele que enviou Abraão. Enviou já Isaac, Jacó, os profetas, antes dele vir. E veio, deixou esse maravilhoso recado do Evangelho, e ainda disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador. Porque o projeto dele é que não se perca nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então Yahvé com Elohim criaram o homem, não um homem, mas simbolicamente o Adão. De que criou-se? Afar min Adamá, do pó da terra. Adamá é a essência extraída do planeta. Se eu disser assim, planeta Terra, eu falo Aretz, em hebraico. Mas quando se fala da essência extraída do planeta, se chama Adamá. Que o livro dos Espíritos chama limo, que Emmanuel chama protoplasma. Tá certo? Então significa aqui, tirado o aperfeiçoado da terra, você recebeu. Por isso que o seu corpo, voltando à terra, ele é bem recebido. A gente pode dizer, o cara foi tão ruim que a terra não comeu. Não, ele volta para casa. Não é? Ele volta para casa, porque toda a estrutura que tem no corpo dele está na terra. E o próprio Gênesis diz isso, tu és pó e ao pó tornarás. Então do pó da terra. Aí vem a questão depois de formado o corpo físico, faltava o espírito, que o espírito é a essência divina, mas a palavra espírito em hebraico chama ruach. Ruach significa vento, sopro, hálito. Mas o espírito, a palavra espírito de Deus não chega até nós. Na hora de formar a gente, vai par, que é insuflar em hebraico, Beapaive em suas narinas, Nishmat Raim. Ele não insuflou em nossas narinas um espírito. Ele insuflou uma partícula, ou uma essência espiritual dele, mais grosseira do que a original que é dele. A centelha divina. Há uma degradação, como a gente tem espírito, perispírito e corpo. Então tem Ruá, Neshama, e depois Nefesh, que é a alma encarnada, chama Nefesh. Então há 3 gradações de Deus até nós, ok? E você só descobre isso no original, que depois de traduzido se perde tudo isso. Tem um grande profeta, considerado um dos maiores do Velho Testamento, ou da primeira revelação, ou da Brit Rishon, que não é velho, para nós é pejorativo, mas o judeu vive como se fosse o atual e o único.
Isaías, ele fez uma predição quase 800 anos antes de Jesus chegar. Ele fez uma predição que ele diz que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43. Isaías diz também, aliás, Isaías não, Malaquias, que é o último profeta da Bíblia, ele traz essa revelação: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias 3, 23. Essa é a última profecia antes do Evangelho. Quer dizer, estava predito por Malaquias e por Isaías que viria alguém que se chamava Dia do Senhor. Por isso que Isaías é estudado como profeta messiânico, porque ele tem um capítulo todo que ele narra que parece estar falando de Jesus. Então, e ele predisse até geograficamente onde o Messias ia chegar. Então é um profeta, era um médico que, quando a gente fala profeta, é obedecendo ao grego, profetas, mas que já vem do hebraico navi, que Kardec chamou de intermédio. Não tem diferença, só a época, não é? Na época dos profetas a gente também estava lá. A gente estava escutando, mas não estava dando a mínima. Eu acho que Jeremias chorou tanto, por causa da gente. Ele escreveu uma obra chamada Lamentações de Jeremias, o povo não estava nem aí para Deus, por isso que foram cativos depois, né? E nós tivemos na primeira, tivemos na segunda, e agora estamos na rebarba da terceira. Não podemos perder tempo, né? Porque estamos na 11ª hora, não é isso? Mas até somos os trabalhadores da última hora. Já passamos por Moisés, pelos profetas, passamos por Jesus, e agora estamos aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação. Ninguém pode perder tempo. E esse profeta, ele predisse tudo isso. E depois, essa é a expressão original que eu gosto de mostrar de onde veio. Rinê em hebraico, eis, olha aqui, ó, Ani. Ani, só tem isso. Agora, quando o hebraico é mais espiritualizado, eles estendem, em vez de Ani, eles dizem Anohi. Anohi é uma expressão dos profetas do próprio Jesus, de Abraão. Abraão diz Anohi Haivri, eu sou o nômade, quando Sara morre. Então, eis que eu, Shalach, enviarei Lachem para vocês, et o Eliá Hanavi, Elias, o profeta. Olha aí, Elias. Qualquer semelhança será mera coincidência, né? Eis que vos envio o profeta Elias, Lifinei, antes que venha, Yom é dia, olha aí, o dia de Yahvé. Não está falando dia de Elohim. Quer dizer, no original você constata que quem está voltando não é Elohim, é Yahvé. E quem é esse Yahvé? Jesus. Então você vai observando lá por onde você vai passando, que diz alguma coisa com o comprometimento conosco, com o ser humano. Quem aparece é Yahvé. Porque o nome de Deus em hebraico, vamos dizer assim, mais comuns tem 10 sinônimos. Tem El, que é de Salatiel, Daniel, Daniel. Dan é juiz, El é Deus, Daniel, Deus é meu juiz. Quer dizer, cada nome de um daqueles profetas tem alguma coisa relacionada com Deus, ou com Iá, que também é Deus. Aí vem Jeremias, Osias, que significa também uma coisa com Deus. Agora, quando fala de compromisso, de profecia conosco, é Yahvé. E aí, até onde vai, eu posso amanhã mudar de opinião, mas até o meu entendimento, até onde vai, é o próprio Jesus. Tá certo?
Antes que venha o dia de Jesus, ou de Yahvé, ou do Messias, Hagadol ve Hanoré, grande e terrível dia. Então é assim que eles terminou a primeira revelação com essa expressão, que você já sabe. Esse aqui, esse lugar que eu acho que todo mundo conhece, esse pessoal aqui da geral aqui conhece. Isso aqui chama-se Encarém, que é fonte da uva em hebraico. Encarém. Isso aqui é uma igreja construída pela igreja católica, porque a maioria dos espíritas que vão a Israel, que vão conosco, começam a visitar a igreja. Primeiro dia, uma igreja para cá, no segundo igreja para lá. E a gente fica só escutando, né, Márcio Wander? É professor, veio para aqui só para visitar a igreja. Eu digo, calma. A gente já foi de lá também, né? Mas é porque Israel tem uma particularidade. Quem marcou a presença de Jesus naquela cidade foi a mãe de Constantino, imperador romano, que liberou o cristianismo através do Edito de Milão, que é o chamado Edício Permício, que fez um edital que permitiu que os cristãos tivessem vez no Império Romano. Depois disso, a mãe dele foi a Jerusalém a partir do ano 313, depois desse edito, e aonde tinha um fato que aconteceu na vida de Jesus, ela construiu uma pequena igreja. Aí eu pergunto, você quer conhecer Jesus, o Aldeiro passou ou não quer? Se exigir muito, eu mando derrubar a igreja, você vai. Mas não tem forma de você visitar sem ser com uma igreja. Graças a essa mulher chamada Helena, que a igreja católica chama de Santa Helena. Mas foi ela, disse, foi até ela que obrigou o filho a ser cristão, mas disse que ele nem no leito ele se batizou. Então essa igreja é a igreja aonde nasceu João Batista. Isabel e Zacarias, que eram sacerdotes, moravam aí. Então aqui tem duas igrejas, a da gruta onde ele nasceu e a igreja da visitação, que Maria foi visitar Isabel. E João Batista, esquece para não ficar vaidoso, viu? Você quer Elias, já votou como eu. Mas João Batista não é dignificado nem pelos cristãos, nem pela própria igreja católica, o tanto quanto ele merecia. Porque ele foi o precursor. Elias falava da vinda dele, Malaquias falou da vinda dele, tá certo? E Jesus o elevou muito, porque Elias estava prometido como aquele que viria preparar o caminho de Deus. Então ele nasceu nesse local. Aí tem Lucas começa dizendo assim, no primeiro parte do evangelho dele: no 6º mês, um anjo do Senhor foi enviado a uma virgem da cidade de Nazaré, chamada Maria. Mas no 6º mês de que ano? Não tem. Mas no 6º mês de quê? Porque ele coloca uma referência ao 6º mês. Vamos ver se a gente descobre? Não. Cristo não tinha chegado ainda. Sim, mas não é por causa disso. 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel estava grávida de quem? João Batista. Então João Batista foi referência para a chegada do próprio Cristo. No 6º mês que Isabel estava grávida, foi um anjo enviado a uma. Aí vem a questão da tradução, porque no original não fala de virgem. Foi a igreja que botou para vir aquela história de virgindade antes, durante e depois. E para divinizar Jesus,
que Deus não tem família, João não aparece como primo dele. Nem cita. Tá certo? Então é uma coisa assim muito... Lucas, como era mais, embora não fosse judeu, era grego, mas eu tenho minhas dúvidas, nasceu em Antioquia, aquela história toda. Mas Lucas é um dos mais profundos, que apresenta Jesus com família judaica, com princípio judaico, mostra Jesus fazendo a Brit Milá, mostra Jesus sendo apresentado no templo várias vezes. Quer dizer, ele realmente, junto com Maria, a gente sabe toda aquela história, ele recebeu muitas informações. E aqui é um quadro dentro da igreja dele, essa cruz, que chama de cruz de Belém, né? Que representa Jesus. E aqui 1, 2, 3, 4. É uma cruz, mais 4 cruzes que representam os 4 evangelistas. Aí fica esse símbolo assim. E aqui você está vendo mais ou menos um quadro da visitação de Maria a Isabel. E que João identificou Jesus ainda no ventre de Maria. Quando elas chegam, que se abraçam, ela sente o ventre dela vibrar, e a Isabel reconhece que ela era grande. Bendita és tu entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre. Isso chama sintonia espiritual. Às vezes a gente chega junto de alguém que tem uma energia bem elevada, uma sintonia, a gente sente isso com amigos assim. Eu sinto muito isso na casa espírita, não sei porque eu tenho uma sensibilidade que eu às vezes não gostaria de ter, de ver, de sentir, porque eu acabo vendo coisa que eu não gosto e chorando na hora errada. O que atrapalha é só isso, mas o resto a gente vai levando como Deus quer e consente. Aqui, olha, exatamente o local onde nasceu João, dentro daquela igreja. E aqui, olha, aqui está o local do precursor, está escrito em latim, ite, hic, que é aqui, precursor domini natus est. Aqui nasceu o precursor do Senhor, precursor de Jesus. E você vê que o símbolo é um sol, que ele realmente foi uma luz. Então é um espírito muito elevado. Também não poderia ser diferente, né? Para mim receber Jesus. E já fora Elias. Uma boca. Já fora Elias no passado, e os estudiosos hoje, e eu já estou mais ou menos convencido, que João Batista não cumpriu todas as suas prerrogativas. Ele indicou que quem era Jesus, o Cordeiro de Deus, preparou o caminho, mas ele não fez tudo o que tinha que fazer. Por isso que ele ainda teve que voltar. Mas aí é outra conversa, o terceiro tempo, né? Aqui, ó, o local onde ele nasceu, a estrelinha, lá, o sol lá embaixo, e o quadro, ele identificando Jesus, que Jesus não foi batizado, viu, pessoal? Ele não precisava. Jesus precisa de batismo. Ele nunca batizou. Se você vê no Evangelho, não tem nem Jesus batizando, nem os discípulos batizavam, ele não. Porque o próprio João diz: eu vos batizo com água, mas depois virá aquele que os batizará com o fogo do Espírito. A sintonia de Jesus conosco não tem nada de físico. É através do Espírito. A transformação dele conosco é espiritual. É o chamado do Espírito dele para o nosso. O físico não tem. Batismo com água, mergulhar, não mergulhar, era uma beleza. Se bastasse um banho com sabonete Gessi, qualquer coisa, e tirasse a mancha, né, que muita gente tem, né, dá um banho aí no perispírito e resolve o problema. Não é bem assim, a gente sabe disso. Então o que muda é o interior, gente. Daí a importância do Livro dos Espíritos, que trabalha com a filosofia da reforma íntima. Por isso que às vezes a pessoa vem dizer: o que é que o senhor acha? Eu devo batizar ou não devo batizar?
não vai mudar nada. Dê um bom evangelho a ele, dê bons conselhos, isso é o melhor que você faz para ele. Por isso que no Espiritismo não tem batismo. A palavra batismo, bate em hebraico, é filiação. Você filiou-se a uma doutrina e começou a fazer o bem, você já está batizado, gente. Tá certo? João fazia aquilo como ele se identificando para se cumprir as escrituras, que ele viria preparar o caminho, voz do que clama no deserto, né? Essa aqui é a igreja da visitação, porque de um lado fica a igreja do nascimento de João, essa que eu mostrei. Essa é do outro lado, a igreja da visitação, que tem 332 degraus. Eu subi com o Aguinaldo, a gente chegou lá, a língua arrastando no chão. Mas subiu que tinha que gravar lá um negócio. E não é fácil subir lá. Essa aqui é a parte mais, ó. Você vê que tem a fuga para o Egito, sempre tem algumas coisas. Essa é aquela parte que fica na igreja. Cadê, rapaz? Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu aumentei para vocês terem uma ideia de como é o quadro, né? E aqui dentro, isso aqui é a subida, ó. Tá vendo a igreja onde João nasceu? Do lado de lá. A igreja da visitação está do lado de cá. Você atravessa o vale, tem uma fonte onde Maria encontrou Isabel, que eu vou mostrar, mas eu estou querendo mostrar a perspectiva lá em Carém, como é que funciona, né? Aqui eu tive vontade, eu tive pachorra de contar os degraus. A descer foi uma maravilha, né? Eu desci tocado, movido pela gravidade. Aqui dentro da igreja lá, dessa que tem os degraus, aqui tem um encontro de Maria e Isabel abraçando, que é a igreja da visitação. A outra é do nascimento. E lá tem o Benedicto em latim, né? Bendito o rei de Israel que enviou, mostrando que João o Batista, guardem isso, João é aquele que liga a primeira revelação à segunda. Ele faz um papel intermediário de ligar, porque é o rei de Israel que virou aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Então é como se fosse assim, aqui encerra-se as informações sobre a primeira revelação e começa sobre a segunda, que continua no cenáculo onde Jesus promete a terceira, em Jerusalém. Então a gente pode ver como primeira, segunda e terceira revelação, e nós espíritos precisamos conhecer as três, porque Jesus está desde a primeira, gente. Está na primeira, na segunda e na terceira. E nós não podemos nunca, como espírito, desconhecer isso, porque alguns dizem assim, não, a Bíblia só tem furo, só tem erro. Leia o livro dos Espíritos na questão 59, que o Espírito da Verdade diz para Kardec que a Bíblia não contém erro. Nós nos equivocamos ao interpretar. Então, se você achar erro, é porque você está precisando estudar um pouquinho mais. Esse aqui é um outro quadro que tem dentro da igreja, mostrando a perseguição dos soldados de Herodes às crianças. É um quadro, né? Agora, um detalhe. Quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo, os soldados saem fazendo aquele massacre terrível, que está lá vizinho à igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. O soldado não ia chegar e perguntar a idade do menino, nem pedir o registro de nascimento. Então, de 3 anos, 2,5, 2 abaixo, estava no rolo. E lembrem-se, qual era a diferença de idade entre Jesus e João? 6 meses. Como o Reis diz que Jesus estava com 2 anos, Herodes mandou matar de 2 anos abaixo. Mas João, ninguém ia dizer a diferença entre 2 anos e 2 anos e meio é nenhuma. Então os soldados chegaram aí também. E você sabe como João foi salvo?
Isabel entrou numa gruta que tem lá. Os soldados chegaram na porta da gruta e ninguém sabe por que eles não entraram. E sabemos, né? Nós sabemos por que eles não entraram. Porque o precursor tinha que ser preservado. Então diz que eles chegaram, João, o menino não chorou na hora, não fez nenhuma reação, porque eles acharam que ali não tinha nada e foi embora. Por isso que ele sobreviveu. Essa aqui em hebraico chama Mayan, que é fonte, Miriam, de Maria, né? E aqui está em grego, Meristrim, e em árabe. Essa fonte fica entre a igreja do Nascimento de João e a igreja da Visitação. Ali no vale, onde a gente passa, aí pertinho tem uma sorveteria que a gente sempre mata, né, Rita? Mata o calorzinho da tarde, que a gente sempre faz assim no fim da tarde. E aí bebe dessa água, que a fonte é uma água muito boa. Ainda hoje está lá o registro, porque a topografia da natureza é muito importante. Você chega em Samaria, o poço de Jacó, que Jesus montou para o samaritano, está lá. Ninguém pode dizer assim, não foi aqui não. A gente chega em Tarso, na Turquia, e visita o poço de Paulo. Está lá, 30 metros de profundidade, ainda tem água. E eu bebi da água. Ruim, mas eu bebi. Ela está com um gosto meio estranho, não sei. Mas a gente tem que experimentar, né? Eu não sei se alguém aqui bebeu também. Tem um cheirinho estranho, mas eu bebi. Não tive nada não, que eu acho que Paulo proteja a gente, por isso. Porque essa fonte, montanha, ruínas, são coisas que mostram onde os fatos aconteceram. Aqui, ó, pessoal, Paulinha, coberta aqui. Quem é essa? Rita, não? Não. Ah, essa aqui eu conheço. Sou eu mesmo. Eu estou dizendo, eu estou conhecendo você mais do que você. E essa aqui é Ana, né? É você, minha filha. Paulinha. Eu não sou Roberto Carlos nesse cara, sou eu. E essa aqui eu não sei quem é. É alguém do grupo que estava conosco. E Armando ia estar do lado de cá nessa hora, não saiu nem Armando. Só tem gente boa. Aqui a mesma fotografia que tem na casa onde ele nasceu, tem na Visitação. E aqui a igreja da Visitação é a placa, né? Quando a gente vai chegando, encontra, né? Knesset, porque Knesset em hebraico é sinagoga, igreja, é o que o grego chama de assembleia. E acabou se criando o nome de igreja como fosse prédio, mas aqui é Rabikur em hebraico, Bikur é visita, igreja da Visitação. Aqui tem tumbas ainda naquele local. Isso aqui é dentro da igreja de onde João nasceu, a igreja da Natividade. E aqui Jesus, né, ele sendo identificado, eis o Cordeiro de Deus. E aí depois dessa identificação, Jesus começa a sua... Dizem alguns estudiosos que João o Batista foi quem despertou em Jesus o início da missão. Depois do encontro deles lá no Rio Jordão, esse encontro fica em Jericó, no lado da Jordânia. Eu já fui, não sei quantas vezes foi Israel, só o ano passado, a primeira vez que a gente visitou o verdadeiro lugar onde Jesus foi batizado, lá em Jordânia. E depois disso Jesus sobe a montanha e lá ele passa um período de reflexão que dizem os teólogos, a maioria que não gosta de refletir, que Jesus foi tentado por Satanás naquela montanha depois de batizado, não é? E se Satanás por acaso ou porventura existisse, seria o último que tinha condições de se aproximar de Jesus, porque luz e trevas, não tiver uma velhinha, não tem trevas. Imagine Jesus. E muito menos com o que colocam
né? E Satanás ainda chegou e ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus. O cara não tinha nada, não tinha um pau para dar enjolei, que é o cachorro dele. Ofereceu o que a Jesus? É uma falta de absolutamente uma reflexão dessa, né? Então eu dou todos os reis do mundo, se prostraram e me adoraram, não cabe nunca, né? Então, o que é que acontece? Se você sobe aquela montanha lá em Jericó, lá em cima, o que você vê é o que? Você avista Jericó, cidade. Você avista o deserto da Judéia. Então, a cidade e o deserto. Avista o Rio Jordão. Avista o Mar Morto. Avista deserto, mar, oásis, cidade e montanhas. Você avista tudo que tem no planeta. Como fosse um micromundo. Um microplaneta. Água, oásis, deserto, montanha, rio, mar. Então você está de frente de todos os reinos do mundo. E não que Jesus fosse se deixar levar por aquilo, mas Jesus deixa para nós ali um exemplo, uma reflexão, de que quem estivesse ali não fosse ele, com o poder, a sabedoria, a evolução que ele tinha, poderia ser levado em querer ser rei do mundo. E aí é que ele declara: afasta-te de mim. Satanás, em hebraico, a palavra Satã, não é um personagem, é um pensamento negativo, é um pensamento oposto. Você vê que a gente vai falar disso daqui a pouco, quando ele está em Cesareia de Filipe, que ele diz: quem diz os homens que eu sou? E aí depois Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Bendito és tu, Pedro, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí o Filho do Homem precisa ir a Jerusalém, padecer na mão dos sacerdotes e depois ser morto. Aí Pedro disse: não vamos deixar que isso aconteça, Senhor. Porque Pedro era meio agente, nós somos meio impossível, né? Qualquer coisa a gente toma logo à frente, no primeiro reflexo, né? Aí Pedro diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Pedro não, Jesus disse com Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Há um minuto tinha chamado de bendito, porque reconheceu que ele era Messias. Mas ele não disse que Pedro estava sendo Satanás, estava tendo um pensamento contrário ao que iria acontecer, que precisava acontecer, porque se não acontecesse daquela forma, ele não era o Messias, ele não era o enviado. Ok? Então Jesus, falando a respeito de João o Batista, veja o que é que ele diz para as pessoas que estavam ali. Ele dá a primeira grande lição de reencarnação, porque, como eu disse no início, muita gente disse que Jesus não ensinou reencarnação. Ele não ensinou, ele não veio para ensinar reencarnação, mas ele nunca negou. Porque o judaísmo, todo mundo conhecia a reencarnação, porque ele queria pregar a reencarnação para aquele povo que estava na Torá. Tá certo? Então ele veio aperfeiçoar, ensinar coisas novas, trazer novas propostas para que as pessoas crescessem. E aí, quando ele vai falar de João, ele fala, como diz Mateus, e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Porque João pregava no deserto da Judéia. Uma cana agitada pelo vento. O deserto tem as seus capins, as suas canas que agita no deserto. Que foste ver um homem ricamente vestido? Claro que não, ele estava vestido tão humildemente. Aí Jesus explica: os que se vestem ou se trajam ricamente estão nas casas dos reis e não no deserto. Então você não foi ver nenhuma cana, nenhum homem vestido de linho e de púrpura. E acrescenta: mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Então não era simplesmente um profeta. E aí, eu tive certa vez no programa de TV com uma pastora, e as pessoas fazem as perguntas, né, sobre reencarnação, que o tema era reencarnação, e eu citei. Ela disse: não, essa passagem não tem nada a ver com reencarnação, porque perguntaram a João se ele era Elias, ele disse que não. Aí eu digo: mas sim, porque disseram que ele não era Elias, ele não era. O que é que a senhora diz? Ele era ou não era um profeta?
Ah, mas ele era um profeta. Eu digo, mas perguntaram a ele também não disse que não era. Não sou Elias, nem sou profeta. Quer dizer, quando ele disse que era Elias, a senhora não acreditou. Aí quando disse que era profeta, a senhora acreditou. Então no Evangelho a senhora vive uma página assim e outra não, ou vive as duas? E tem mais um detalhe, Jesus disse que ele era mais que um profeta. E entre Jesus e João, a senhora fica com quem? Eu fico com Jesus, a senhora fica com quem? Porque às vezes as pessoas querem ter uma reflexão que realmente não condiz com a racionalidade. Porque Jesus diz, ele é mais do que um profeta, ele é dele que está escrito, eis que diante de tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Desde o tempo de João Batista, que tempo de João Batista é esse? Desde o tempo que ele era Elias, que ele estava chegando agora. Então, desde a época em que ele era Elias, não é? Que o reino dos céus é tomado. Aí a palavra aqui, essas duas palavras, sofre violência, não é bem assim que está lá no texto original. A palavra mais colocada aí é esforço, no sentido que desde o tempo de Elias que as pessoas se esforçam para atingirem o reino dos céus. No entanto, como havia muita violência, por causa do olho por olho, dente por dente, muita gente interpreta como o princípio tradicional. Mas a palavra hebraica é mais no sentido de que as pessoas fazem esforço para conquistar o reino dos céus. Porque a Torá e os profetas profetizaram até João. Por que a Torá e os profetas profetizaram até João? Hein? Porque a Torá e os profetas falavam de quê? Da vinda de Jesus. E agora não tem mais profecia. Por quê? Não tem mais. Porque eu estou aqui, gente. Tudo que falavam era sobre mim. Mim aqui, Jesus. Tá certo? A Torá e os profetas não tem mais o que profetizar. Eu cheguei. Tá certo? Aí ele recorda Malaquias. Se vocês querem saber ou compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Não existe no Evangelho passagem mais literal e mais direta sobre reencarnação do que essa. Porque Isaías falou da voz que clama no deserto e Malaquias falou que ele viria preparar o caminho. Então, se ele está ali, acabou a profecia, porque não precisa mais dizer que eu vou chegar, porque João encerrou a profecia em Israel. E se vocês querem saber, quem quiser compreender, o termo lá diz assim, é ele, o Elias, que devia voltar. Então João Batista nasceu Elias lá no passado, e aí curiosamente vocês analisam o comportamento dele. Ele foi mexer com quem não devia. Depois de já ter defendendo o monoteísmo, degolado 400 sacerdotes, estava com esse débito acumulado e nem Jesus tirou. Eu fico tão engraçado, estou engraçado, eu digo, Jesus me curou. Eu digo, meu Deus, o cara está mais troncho do que é. Dizendo que Jesus curou de quê? Né? Jesus cura ou aperfeiçoa ou melhora o nosso interior, o nosso espírito, mas for curado de uma afta, de uma doença, de uma unha encravada, o físico não representa nada, gente. Nós precisamos ser curados espiritualmente. Vocês conhecem essas montanhas? Isso aqui é Alta Galileia. Você sai de Nazaré não, Tiberíades, é onde a gente fica ali, sobe a montanha e vai até. Essa é a cadeia de montanhas do Hermon, que é a maior montanha que tem na Alta Galileia, quando a gente sobe no sentido da Síria, daquela, né?
E lá no final, nós chegamos à chamada antiga Cesareia de Filipe, aonde Jesus ia algumas vezes visitar. E aqui tinha um templo no passado, a um deus pagão chamado Deus Pan. Certo? E aí se chama, hoje, aqui ficam as fontes do Rio Jordão. Nessa montanha nasce o Rio Jordão. E com a colonização árabe, os otomanos, os turcos, e os otomanos, sobretudo a invasão dos árabes, o árabe não fala B, aliás, não fala P. Eles chamam você de primo, em vez de primo. Pode ver, qualquer árabe tem uma dificuldade imensa. Então, aquelas fontes que nascem do Rio Jordão, aonde ficava o templo do deus Pan, o árabe só chamava de Ban. É tanto que hoje, inicialmente as fontes chamavam Pânias, mas hoje só se chama Bânias. Lá os cartazes já está acostumado, tradicionalmente você vê lá, visita Bânias, né? Aí quando você chega lá é que você vê que era o local. Fonte escrito em hebraico, né? Mayanot, que é fonte, Nahar é rio, e Harmon é Hermon, fontes do rio Jordão. Isso aqui são figueiras, né? É um cheiro agradável, né? Energia boa quando a gente chega aí, né? Esse é o nosso guia Davi, que agora já ficou velhinho, não está mais, mas fez várias viagens conosco. Esse cara sou eu, quem mais tem aqui conhecido? Isso aqui não é você não, de novo? Não estou vendo mais ninguém conhecido aqui. Essa aqui é Raquel, né não? Essa cabeça? E essa daqui é a Laine. Olha a Laine aqui, não é não? Então, massa. E aqui são as nascentes, olha. Essa água é água mineral puríssima. Ela desce e forma o mar da Galileia, que desce e forma o vale do Rio Jordão até desembocar no Mar Morto. Aqui mais água. E aqui são ruínas da chamada antiga Cesareia de Filipe. Jesus esteve aí. Aqui é a montanha, o sopé da montanha. Ainda hoje, os terremotos derrubaram algumas coisas aí, mas a água não deixou de sair, de jorrar. E diz que Jesus pergunta aos discípulos quem disse os homens que ser o Filho do Homem. Um disse que era João o Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Está em Mateus 16, 13 e 14. E se usou, as pessoas diziam que Jesus podia ser João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos profetas, só podia ser reencarnado. Nunca podia ser naquela encarnação, né, que já tinham vivido no passado. Então é uma prova cabal de que o povo, e ainda hoje é assim, a maioria aceita e entende a questão da reencarnação. Que monte é esse? Aqui, essa visão aqui a gente tem de Nazaré. Então nós temos dois montes importantes aqui. Esse aqui, que você se lembra que eu coloquei um slide atrás que fala Jesus lendo o profeta Isaías com a cabeça coberta? Ele lê ali aonde o profeta Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para eu atender os pobres, os necessitados. Quer dizer, Isaías predisse o que ia acontecer 800 anos depois. E Jesus, quando ele quis iniciar o ministério dele, ele nasceu em Belém, mas criou-se na Galileia, em Nazaré. Então ele foi para a cidade de Nazaré, que ele queria levar a mensagem primeiro para os dele, mas ninguém aceitou. Quando ele disse hoje se cumprem as profecias, o povo achou que ele estava blasfemando e trouxeram ele para essa montanha aqui e tentaram empurrar ele aqui de cima e embaixo. Essa montanha chama-se Monte da Precipitação. Tentaram precipitar Jesus de cima e embaixo. E aí
Quando você vai fotografar esse monte, estando em Nazaré, por tabela vem esse monte aqui do Vale do Esdrelon. Que monte é esse? Você lembra, Luciano? Se chama Monte Tabor. Já ouviu falar de Monte Tabor? Você sabe o que significa? Tabor é o nome em português, mas em hebraico chama Tavor. O que é Tavor em hebraico? É uma palavra curiosa, todo mundo conhece, todo mundo tem, mas ninguém está sabendo o que é. A palavra Tavor em hebraico significa umbigo. É como se a montanha tivesse um umbigo. A semelhança daquela planície, porque é muito bonita a planície, porque ainda é Baixa Galileia. Aqui é alta, mas aqui é baixa. Então essa montanha todinha é onde fica o chamado Vale do Har Megiddo, que traduzem como Vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha final entre Gog e Magog, aquilo que tem no Apocalipse, citando esse vale. Então esse monte é um monte para nós de muita importância. O que aconteceu aqui é impressionante. Eu não vou ter tempo de explorar tanto, mas vou mostrar a vocês alguma coisa. Esse é o Vale do Armagedon, o Monte Tabor está aqui, e aqui tem esse monte que chama Megiddo, Har Megiddo, ou Armagedon, como muitos traduzem. Aqui tem restos de palácios dos reis antigos que servia aos que ali passavam. Eles chamam o monte de Har Megiddo. E aqui fica o vale, onde está o Monte Tabor, de perto. Ele é lindo, ele parece uma taça emborcada, né? Tem 806 metros acima do nível do vale. E do outro lado dele fica as montanhas de Endor. Já ouviu falar nas montanhas de Endor? O que é que aconteceu nas montanhas de Endor? Saul foi procurar uma médium e ali recebeu a notícia, recebeu o profeta Samuel, que disse a ele que no outro dia ele estaria do outro lado. E aconteceu desse lado, ou seja, duas janelas abertas entre o mundo material e o mundo espiritual. Uma para o Saul e a outra para o Jesus. Porque aqui no Tabor, conta Mateus 17, aqui já está mais próximo, a gente não consegue subir de ônibus. A gente vai até um certo ponto e depois vai de van. Quem já foi sabe disso, né? E aqui no local tem essa igreja chamada Igreja da Transfiguração, que segundo narra Mateus, quando Jesus se transfigura, aparecem Moisés e Elias. Está em toda, né? Não é arroz, mas está em toda a feira, né? Então Moisés e Elias, e aí Pedro, você imagina a energia. Imagine você, às vezes a gente termina uma reunião mediúnica, a gente não quer sair da mesa, né? Fica tão leve, fica tão gostoso, dá vontade de a gente fazer outra prece de abertura e continuar ali, porque a energia não deixa a gente sair. Imagina a energia. Pedro ficou, coitadinho, estático, né? Aí disse: Senhor, não vamos sair mais daqui não, deixa aqui fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outro para Elias. E tem um arquiteto italiano muito inteligente, Antônio Berlucci, ele fez essa igreja, desenhou como se fosse a 3 tendas, Jesus na do meio, Moisés e Elias um de cada lado. Então simboliza a igreja das 3 tendas. Mas aconteceu um fato aqui muito interessante. Vocês sabem por que aparece Jesus, Moisés e Elias? Que? Não, muita gente diz que é a Santíssima Trindade, mas não é. Não. Isso aí é uma teologia mais católica, mais, né? Mas para nós espíritas não é que não dá, não é racional. Entendeu? Não tem lógica. A lógica que mais a gente pode levantar aí são as 3 revelações, gente. Os 3 defensores do monoteísmo. Moisés defendeu o monoteísmo, Jesus veio trazer o monoteísmo aplicado no amor, na paz, na tranquilidade. E a terceira revelação vem fechar
coroar, como diz o Espírito israelita. Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Cada um no seu tempo, na sua etapa. Então, aí eu vejo mais alguns detalhes. Aí vem as coisas que muita gente não é obrigada a acreditar, mas cada um tem uma forma de ver, né? Porque depois que eles, segundo, isso aqui você está vendo, ó, Moisés com as tábuas à direita, Jesus e Elias. E tem a igreja, dentro dessa igreja das 3 tendas, cada uma tem, existe a igreja de Elias, a igreja de Moisés e a igreja que é a principal. Essa que nós estamos, está escrito em latim, et transfigurados est ante eles, transfigurou-se perante eles. E tem a igreja de cada um. Agora, curiosamente, veja bem, tem um quadro de um pintor, como tem lá em Roma, já é outra, lá em Roma não, na igreja de Assis, na Itália, tem um quadro de um pintor que tem Moisés com os 10 mandamentos e Elias com um livro. E aquilo para mim foi uma coisa muito forte, apresentando a terceira revelação, através do livro dos Espíritos, e que vem, porque Jesus diz assim, ele, vamos ver a conversa dele aqui com os meninos, isso aqui a gente reunido, o grupo, que a gente vai falar de todo esse processo, né? Não, você não estava aí não, Rita, isso aí é a primeira turma, 2009. Aqui está o Adão, e tem mais gente aqui. A Ângela e o Alziro, que estavam na primeira, Esther, né? Alguns que eu conheço. Bem, ao descerem do monte, Jesus ordenou, não digas a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mas os discípulos perguntaram, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Acontece que Elias já tinha vindo, como João, já tinha até sido degolado, assim como ele degolou o sacerdote de Baal, né? E porque Jesus disse que Elias terá de vir para restaurar tudo. O que é que ele fala do Consolador? Lá no cenáculo. Quando o Consolador vier, ele relembrará todas as coisas que eu ensinei e ensinará coisas novas. Então eu vejo Elias, vejo João Batista e vejo o Consolador presente, os 3 já ali no monte. Por isso que ele desce dizendo, ele virá. Eu já fiz teologia na minha época de católico, já tenho pesquisado obras teológicas, exegéticas, profundas, e ninguém explica essa passagem. Só tem alguém que tem essa condição. Nós, espíritos. E não resta dúvida, né? Eu vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram tudo o que quiseram. Quer dizer, Elias veio, não reconheceram, fizeram tudo o que quiseram, porque ele não terminou a obra. Ele não teve tempo de terminar a missão dele. Tá certo? Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que ele. Mais uma comprovação de reencarnação. Concorda? Aqui é um menino meio desconfiado, né? Que é a turma dele. Fariseu. A palavra fariseu em hebraico, crush, significa separados, porque eles eram muito ortodoxos. Eles viviam em cima da letra, a letra que mata. Ainda tem muito reencarnado por aí. Não é tão difícil de identificar, não. Aí eu não vou identificar ninguém que eu não estou à altura. Não é assim, depois sobra para mim. Então Jesus sempre estava ensinando e orientando, só que Jesus ele não tinha um lugar certo para recostar a cabeça, a gente sabe disso. Jesus era
muito pobre, materialmente falando. Ele passava o dia em Jerusalém, ou à noite ele ia dormir em Betânia, ou ia para as grutas com os discípulos. Por isso que ele ensinou o Pai Nosso lá no Monte das Oliveiras. Eis porque, isso é na casa do fariseu que ele diz isso, esse grupo aí. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Como é que ele ia pedir conta do sangue desse pessoal todinho naquela geração? Desta geração. Peçam, a fim de que se peçam conta a esta geração. Porque se você for estudar a história dos profetas, Elias foi cerrado, Isaías foi cerrado dentro do árvore. Foi você não, você não. Mas Isaías foi cerrado dentro do árvore. Jeremias foi colocado numa cisterna de cabeça para baixo. Porque os profetas, como os médiuns, nós somos sujeitos a muita coisa. Porque naquela época Deus suscitava os médiuns, de então que eram os profetas, entre o povão. Suscitava exatamente para alertar os reis e o povo. Nós temos a história de Natã, que veio, Deus suscitou entre o povo Natã para criticar ou condenar Davi, que tinha dormido com a esposa de Urias, e a mulher ficou grávida, aí veio aquele rolo todinho que a gente conhece, o livro do Reis, está lá a história, e ele mandou Natã. Mas como é que Natã ia chegar e ia criticar um pobre, criticar o rei? Qual é a utilidade que ele tinha? Aí ele contava uma parábola. Ele chegou lá e disse: rei, meu senhor, vim aqui contar uma história para o senhor. Vi um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, tinha mais de 1000. E vizinho aí tinha um pobrezinho que só tinha uma. E ele tomou a única ovelha que ele tinha, ofereceu em banquete e ainda matou o dono da ovelha. Aí Davi disse: quem é esse malvado que eu quero matá-lo? Esse malvado, rei meu senhor, é o senhor. Que o senhor tinha as mulheres do mundo todo, tomou a mulher de Urias e ainda mandou matá-lo nas frentes de batalha. Então, eram os profetas que eram as vítimas, vamos dizer assim, né? Os escolhidos para serem sacrificados. Por isso que a maioria era morto, era apedrejado, e por isso que Jesus diz: olha, sim, vos digo, serão pedidas contas a essa geração. Olha, se eles viveram lá, como é que estavam aqui? Só podia estar. Concorda? Quem tiver dúvida, releia Lucas 11, 49, 51. E Jesus em Jerusalém, eu gosto dessa foto, porque para meditar não tem melhor, né, gente? Você toma uma foto dessa e viaja. Em Jerusalém, Jesus, segundo nos narra João, foi visitar um certo Nassi, que todo mundo chama de príncipe dos fariseus. Não é príncipe, era principal ou Nassi, que é uma expressão hebraica que significa chefe, dirigente. E ele tem um diálogo na casa de um homem em Jerusalém com Nicodemos, que está lá em João 3. Né? Nicodemos vai visitar Jesus e, na verdade, a história não é... João não tem começo, nem começa, nem termina a história. Por que é que ele foi procurar Jesus? Por que é que ele foi procurar Jesus? Um homem que era chefe de um grupo poderosíssimo como eram os fariseus, e procurar Jesus, sem mais nem menos. Ele estava com problema. Segundo ele, os fariseus fiscalizavam Jesus. Em todo o evangelho vocês podem ver que eles mandavam espiões. Jesus estava na Galiléia, os fariseus chegavam lá para criticar, porque os discípulos estavam almoçando sem lavar as mãos, estavam fazendo coisas no dia de sábado. Quer dizer, ele sempre fiscalizava a ortodoxia. Parecia uma obsessão, né? Porque a gente também tem aqueles nossos obsessores que começam a soprar. Se você fizer bobagem, eles chamam, puxa a orelha. E os fariseus faziam esse papel, porque representavam a autoridade da Torá. E ele chega lá e chega de uma forma estranha, chamando Jesus de Rabi.
que é mestre. E ainda não diz, eu sei, mestre, Rabi, sabemos que tu vem da parte de Deus. Sabemos quem? Todos nós, porque ele andava fiscalizando. Então a saudação dele, a saudação de alguém que trazia uma dificuldade e queria ouvir Jesus a respeito. E ele diz assim, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os feitos. Ele não fala de milagre, porque o judeu não chama milagre, ele também muita coisa, ele não conhece o milagre. Os feitos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vocês sabiam que a Torá, o Talmud, dizia o seguinte, ai daquele que não ouvir ou que não dê voz a um profeta. Então Jesus é considerado profeta, mesmo que não fosse o Messias, mas era considerado o que ele fazia como um profeta. Então ele foi ouvir o profeta. O judeu dá ouvidos ao profeta. E ainda hoje o judeu não aceita Jesus como Messias, mas diz que foi o último dos profetas. Então o próprio Nicodemos diz isso para ele, saúda ele como um profeta. Ora, mas fora isso ele não diz mais nada. E Jesus começa numa história que não tem continuação nenhuma com o que ele acaba de dizer, dizendo em verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Não é uma coisa assim, não está faltando uma palavrinha aí, uma ligação, não está, concorda comigo? Está faltando uma chavezinha aí para ligar as duas coisas, ele trazia um problema interior muito grande. E se você for analisar, Nicodemos era muito rico. A família dele tinha minas de cobre, se via material para Roma. E depois desse diálogo de Nicodemos, Jesus, não sei se vocês sabem, mas existe nos evangelhos apócrifos, inclusive o evangelho de Nicodemos, que ele foi pedir a Pilatos, ele se negou a votar contra Jesus e foi pedir a Pilatos para não condenar Jesus. E foi com José de Arimateia preparar o corpo de Jesus lá no Gólgota. Coisa que o ortodoxo não faz, que é se aproximar de um cadáver que fica impuro segundo a Torá. E ele passou por cima de tudo isso e foi. Quer dizer, Jesus deu uma nova vida a ele. Diz que ele acabou tudo o que ele tinha, deu aos pobres, e a filha dele foi vista catando milho nas cocheiras de cavalo para comer, porque não tinha o que comer. Ele acabou tudo e foi viver para os pobres. A história dele é muito bonita, porque realmente Jesus o tocou. Então ele diz assim, verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E ele estava, você imagina que essa frase, imagina eu chegar para Elise e dizer assim, minha mãe desencarnou em 2004. E ele disse assim, o que é isso? Um espírita não sabia o que é desencarnar. Pode internar, está obsediado, então faz uma obsessão forte. Não é? É uma coisa tão trivial para a gente, né? Nem fala mais de morrer ou falecer, mas a expressão é desencarnar. A gente sabe que ninguém morre, né? E Jesus fala de uma coisa que o judaísmo, a facção, vamos dizer assim, a seita judaica mais reencarnacionista eram os fariseus. É tanto que Paulo, quando ele é preso, lá está narrado em Atos, quando ele chega perante o sacerdote que vão julgá-lo, ele se apresenta, eu sou Paulo, sou Saúl, sou fariseu da tribo de Benjamim e acredito na ressurreição. Porque os saduceus não acreditavam, ele jogou Paulo não era menino ou acaba inteligente. Aí eles começaram uma briga entre eles, tem ou não tem? E Paulo ficou esquecido, porque eles eram ferrenhos defensores da ressurreição e da reencarnação do Guigu da Shammai. Porque no judaísmo você tem várias reencarnações e por último vem a ressurreição. E a perfeição final, quando não precisa mais, é que vem a ressurreição. Então como é que ele não entendeu o que ele estava dizendo? Nicodemos
Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é. Ele muda o pronome, porque ele está falando, olha, eu te dizer. Ele tinha que dizer assim: necessário te é nascer de novo. Está falando com ele? Por que Jesus mudou o pronome? Porque necessário vos é, não sobra ninguém, é para todo mundo. Por isso que eu digo para os pastores: nem tenha medo, vai reencarnar tudo em uma tuia só, para deixar de ser pouco. João 3,6. E ele diz assim: olha, o Espírito age onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Mais uma lição profunda, que o Espírito existe antes do corpo, passa pelo corpo e vai embora. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Como está lá no Êxodo mal traduzido, que eu coloquei analisando a tradução bíblica, lá no Êxodo 20, versículo 6, fala que Deus é um juiz que, como é que usa o termo jurídico? É um juiz que executa, mais ou menos assim, o erro do pai no filho dos filhos, na terceira e quarta, até 1000 gerações. E os tradutores traduzem até a terceira geração. Não pode, eu não posso reencarnar em mim mesmo. Eu não posso, meu filho não pode ser eu voltando, mas meu neto pode. Por isso que o termo hebraico é na terceira, ou a partir da terceira. Porque eu posso ir embora e voltar como filho da minha filha ou do meu neto. Eu posso ser neto de mim mesmo amanhã. Por isso que lá no Êxodo está na, aí é al em hebraico, o ain e o lamed. Ain é sobre, na, em, e nunca até, que muda completamente o significado. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Porque a reencarnação, eu não sei se vocês sabem, mas a herança da reencarnação vem desde os egípcios. A noção de monoteísmo vem dos egípcios. Foi o faraó, como é que chamava o faraó menino? Tutankhamon. Muito bem, parabéns pela história, historiadores aqui presentes. Né? Tutankhamon, ele não aceitava o poder dos sacerdotes. Então ele queria que acabasse a poliidolatria e fosse criada a monolatria, um poder só. E essa noção de monolatria foi o que passou como monoteísmo para o judaísmo, porque Moisés veio exatamente estabelecer o monoteísmo, porque até Moisés, se você vê a história das civilizações, era 1001 tipos de deuses. Então ele vai mostrar um só. E os egípcios, segundo Emmanuel, que foram os menos comprometidos, ou seja, os mais evoluídos que aqui estiveram, foi que deram essa herança para nós. E o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó despertarão. Tá certo? Os que fizeram o bem para uma vida eterna, uma vida de glória, uma ressurreição. E os que não fizeram voltarão. Tá certo? Mas Jesus generaliza, porque Daniel não diz todos, diz muitos, não é? Mas Jesus já diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos sepulcros subirão deles ao som de sua voz. Não escapa ninguém. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição de vida, e os que praticaram o mal subirão para serem julgados e não condenação eterna. Porque o termo lá é latim hebraico é tribunal.
Então você passa por um julgamento. Por isso que aqueles que condenam, que diz que Paulo de Tarso diz só se morre uma vez, e por isso querem negar a reencarnação, não dizem que Paulo diz só se morre uma vez e depois vem o juízo. Depois da morte vem o julgamento. Mas por que é que morre uma vez esse corpo? Porque esse corpo que meu espírito está habitando agora, que se chama Severino Celestino da Silva, com CPF 805, 759, 358, esse corpo só morre uma vez. Mas o espírito permanece. Então Paulo não está negando a reencarnação. Ele era fariseu, gente. Nunca ele iria negar, mas muita gente está aí o que Jesus está dizendo. Depois que você não há uma condenação eterna, há um julgamento, tá certo? Isso aqui é o templo de Jerusalém antigo. Isso aqui é uma planta que mostra o templo, e aqui as chamadas piscinas, porque tem dois grandes tanques em torno do templo, o tanque de Siloé e o tanque de Betesda, que é chamado de Porta das Ovelhas, né? Que a gente teve lá, vizinha casa dos avós de Jesus. Esse aqui é o tanque, hoje já está mais seco, mas ainda existe a fonte, que é a fonte de Ezequias, que está por debaixo de Jerusalém. Aqui tem água. Aqui está escrito Beiracat, piscina de Hashiloah, de Siloé, em inglês e em árabe. A água ainda tem água lá. Aqui essa parte está toda enterrada, você entra por aqui, ela está toda soterrada. E a piscina está para cá. A gente ainda acha muita água. E diz Jesus, diz João 9, que Jesus ao passar viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Rabi, quem errou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Ora, se foi ele que errou e nasceu cego, não deu tempo de errar nessa, foi lá na outra. Então é um primeiro ponto de reencarnação. E o segundo, seus pais, que acreditava-se que o pai podia errar e o filho pagar pelo pai. Mas Ezequiel 18, se você ler, está lá. Precisamos acabar com esse provérbio em Israel, que os filhos chupam uvas verdes e os dentes ficam sensíveis. Já comer alguma coisa quando a gente vai tomar água, o dente fica... Lá no Nordeste chama dente desbotado, eu não sei aqui como é que chama. Eu sou dentista, mas eu nunca sei, bem como professor titular de odontologia, eu nunca achei esse termo científico desbotado, mas era o que a gente usava lá no interior. Você diz, o ácido da fruta verde ataca o esmalte e a dentina fica sensível ao vento, à água gelada, ao café quente. Então, as pessoas diziam, o pai chupa a uva verde e os dentes dos filhos ficam sensíveis. Ezequiel disse, precisamos acabar com esse provérbio, porque nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. E aí ele criou a responsabilidade individual. Mas no tempo de Jesus ainda tinha gente que acreditava nisso, por isso que fizeram a pergunta, ele ou seus pais? Né? Mas a resposta de Jesus acabava, eu destruía, quando eu era católico, qualquer crença da reencarnação com a resposta de Jesus. Porque Jesus diz claramente, nem ele, nem seus pais. E agora? Ele nasceu cego por quê? Se ele não errou. Aí Jesus diz assim, o que nele se procede é para que o Filho do Homem seja identificado. Nesse caso, porque a maioria das curas que Jesus fez era parecida com essa. Certo? Quem me deu a resposta teológica? O Espírito da Verdade. Essa aí que é interessante, porque como teólogo eu não conseguia demover e entender isso. Aí porque as pessoas podem dizer, não, nasceu por um acaso, foi uma erro de genética, foi, né? Atribui o material, né? Mas depois que você entra um pouquinho mais, aprofunda mais, isso aqui é água chegando na piscina, mais para cima. Aqui tem um túnel da piscina de Siloé que vocês não passaram, mas eu passei, eu e a Aninaldo.
A gente ficava já, não tinha água não, essa não tem água não, é um túnel por debaixo da cidade que vai sair no antigo templo. Você foi no de Ezequias, mas nesse túnel aqui da piscina de Siloé, o templo, você não foi. Nós subimos. Quando eu cheguei na metade, eu já estava pedindo oxigênio. Se alguém sofreu claustrofobia, nem queira subir. Agora no tempo de Jesus era assim, ó. Você saía da piscina, porque a piscina funcionava como uma purificação para lavar e subir para o templo. Agora hoje está fechado, é uma cidade árabe em cima e um túnel por baixo. Eu encontrei duas moças lá pelo meio. Digo, menina, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não tenho hebraico, né? Se eu dissesse em português, ela achava que eu ia precisar ser interno. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos arqueólogas. Ele estava estudando lá, é úmido, as paredes cheias de líquido e frio, né, Aguinaldo? E a piscina era assim no tempo de Jesus, né? Na verdade, o livro dos Espíritos diz assim, pergunta que Kardec faz: pode um espírito superior encarnar no mundo, no planeta inferior? A resposta dele, ele não diz sim, ele diz certamente. Não é? Certamente. E muitos o fazem com prazer, porque descendo ao mundo inferior, pode evoluir muito mais. Por isso que aquele Espírito que Jesus diz, que dele se procede, é para que o Filho do Homem seja identificado por ele. Ok, gente? Aqui eu acho que a gente vai já para partir para o encerramento. Monte das Oliveiras, onde Jesus fez a sua última oração, aquela que eu falei. Foi nessa igreja chamada Igreja das Nações, né? Aqui em cima, essa é a igreja ortodoxa russa de Maria de Madalena. Aqui um pouquinho a igreja da Domus Flevit, onde Jesus chorou sobre Jerusalém. É um local. E essa é a última ponto, o último ponto do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi visto pela última vez antes de subir, como diz Lucas lá no primeiro capítulo do livro de Atos. A igreja da Ascensão. A igreja é pequenininha, mas de uma energia maravilhosa, que é onde Jesus colocou, dizem, foi visto os pés pela última vez, e Helena marcou como igreja, e a gente aí tem aquela emoção de que fosse um reencontro com ele. Monte das Oliveiras, ou desculpe, Jerusalém, agora a gente está no Monte das Oliveiras. A porta de ouro, né? A porta dos leões, né? De ouro. A porta dos leões é de esterco. Aqui a cúpula da ortodoxa. Não, ortodoxa não. Isso aí é dos árabes. Isso aqui é o Monte Moriá, né? Onde Abraão ofereceu Isaac e Jacó em sacrifício, foi exatamente nesse local. Monte Moriá. A igreja ortodoxa russa. E aqui o local onde Jesus realizou a sua última ceia pascal, lavou os pés dos discípulos, enxugou, e ninguém queria, e Pedro não queria que ele fizesse, e a gente não sabe porque Pedro não queria, mas é porque Pedro tinha dinheiro, ele era rico. Pedro tinha servos, escravos, ele não queria, e naquela época você sabe que era muito costume das pessoas, muito natural, quando as pessoas chegavam de viagem, lavavam os pés para tirar poeira. Jesus fala, sacode a poeira da tua sandália. Eu vi na casa de Simão o leproso, quando a pecadora vem lavar os pés dele, eu cheguei aqui e tu não me desse água para lavar os pés. Então eles tinham chegado para comemorar a última ceia, e estava todo mundo, naquela época não tinha asfalto, não tinha nada, era poeira mesmo. Aí ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés do discípulo. Pedro disse, isso aí não, comigo não, senhor. Aí Jesus disse, quem não aceitar o que eu quero fazer, Pedro, não terá parte comigo. Jesus era meio convincente, né? Pedro disse, eu lavo os pés, a mão, a cabeça, lava tudo, né? Eu quero ter parte contigo. Mas ele estranhou porque ele queria, ele achava que Jesus estava se humilhando demais. E aí ele justifica, eu faço isso para que vocês façam uns aos outros. Porque quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. O verbo do cristão, meus amigos, é servir. Servir e amar. São os dois verbos mais fortes. Porque quem serve e ama, perdoa, não se magoa,
não agride, não condena, é fraterno. Então são os dois verbos. E os tradutores dizem, inclusive na piscina de Betesda, quando Jesus cura o paralítico, foi um dia de sábado, né? Aí eles vêm condenar Jesus. Jesus diz assim: o dia tem 12 horas, né? Mas eu e meu pai trabalhamos até hoje. Todo mundo trabalha, coloca como trabalhar, mas não é trabalhar. O verbo que Jesus usa é o verbo servir. Porque quem serve não tem horário. Quem serve não ganha por isso. Daí porque dá de graça, que de graça receber. A gente nunca ouviu dizer, naquela semana Jesus não curou ninguém na Galileia, porque o sindicato de Nazaré estava de não. Ele não tinha ligação nenhuma com o trabalho. Ele tinha com a servidão, com o amor. E nós que somos médios, às vezes a gente recebe. Por isso que o Talmud diz assim: quer servir a Deus, trabalhe e depois do expediente vá praticar o seu serviço. Porque você não pode cobrar por servir. O médio é um missionário. O médio é alguém que tem que dar de graça o que de graça recebeu. E não tem horário. Tá certo? Jesus nunca cobrou nada, fazer tudo aquilo por amor. Então o nosso verbo é servir e amar. Então ele ensina isso nesse local, né? Promete o Consolador e depois vem no Pentecostes todo aquele processo que a gente sabe, que ele já não veio mais em perispírito, já veio em luz, em energia, né? Trazendo a promessa da terceira revelação. E ele está aí batendo a nossa porta, ao nosso coração, para nos acordar, despertar. Nós é que temos que abrir a porta para ele, né? Porque imagina a felicidade de Nicodemos. E Jesus dizia a ele: eu hoje vou dormir. Imagina se ele se telefonasse para a gente: vou dormir com você hoje. Mas não é impossível não, gente. Cabe a nós convidá-lo. Só depende de nós, não é? Porque nós espíritas que conhecemos a doutrina, temos a fé raciocinada, que eu sempre digo, são duas coisas distintas. Jesus ensinou a amar e Kardec ensinou a pensar. Se a gente tiver o amor de Jesus e a racionalidade da doutrina, é que a gente precisa mais. Agora tenhamos cuidado, porque a questão 627 do Livro dos Espíritos diz: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. A gente conhece tudo. E espírita conhece, mas tem gente que conhece tanto, começa a cobrar dos outros. Não é? A gente fica tão entusiasmado pelo conhecimento que começa achando que já é 31 de fevereiro que pode cobrar as coisas das pessoas, né? A gente precisa se lembrar que o judeu não vai responder pelo Evangelho, que os cristãos católicos protestantes não vão responder pela doutrina, mas nós vamos responder pelos que os judeus conhecem, pelos outros que os outros conhecem e que pelo que conhecemos. Como a gente conhece tudo, eu às vezes digo, a frase que sobra para a gente é uma só: Deus tenha piedade de nós. Porque nós não teremos nenhum argumento de desculpa. Tenhamos cuidado. Ok, gente? Aqui eu encerro minha apresentação e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês quiserem para tirar mais alguma dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Chegamos ao ponto crucial. A mensagem está clara, e a reencarnação, longe de ser mito, revela-se como colírio divino para a alma. Uma oportunidade real de evolução e justiça espiritual. Jesus, o mestre dos mestres, pode ter falado de forma velada, mas sua mensagem perpassa os tempos, um convite à responsabilidade e ao amor consciente. Agora, feche os olhos, se imagine quantas chances já foram dadas a você, quantas lições ainda virão. Não é hora de temer a morte, é hora de viver intensamente, correndo atrás da sua melhor versão. Responsabilidade, compaixão, transformação, essa é a trilha. Se essa mensagem acendeu uma luz em você,
compartilhe. Deixe nos comentários o que seu coração sentiu. Inscreva-se e compartilhe essa luz com alguém que precisa ouvir essa verdade agora. Obrigado por estar aqui. Siga conosco nessa jornada de luz, evolução e transformação.